Boa noite! Estamos ao vivo mais uma vez. Boa noite! Hoje estamos fazendo a nossa live num dia diferente. Tive que adiantar. Mas o assunto vai ser tão bom que vocês não vão nem sentir. Nossa, gente, tô tentando ligar aqui. Eu fiz um guia hoje, gente, porque pra eu conseguir, né? Tentar, na verdade. Conseguir, a gente vai ver no final, né? Tentar ser um pouco mais sucinto e mais breve, tá? Bom, gente, hoje vamos falar sobre cores, tá? Me apresento, gente, vocês que estão aqui já me conhecem, eu sou Michele Marques, sou consultora de imagem e estilo e hoje nós vamos falar do último tema da nossa série de lives sobre elementos do design relacionado à moda e estilo, tá? O que vem a ser isso? Os elementos do design são, na verdade, todos os elementos que você usa no seu look, tá? Do dia a dia, tudo que você coloca no seu corpo hoje aqui, ó, eu tô cheia de elemento. O meu brinco é um produto, é uma peça que contém diversos elementos de design. Ele contém a forma, ele contém o formato, né, em si, o design dele, que é o desenho, né, quais são os detalhes que ele tem, as funcionalidades que ele tem. Ele vem com a tarraxa e tal. Então isso é um elemento de design. Outro elemento de design, o material que ele é feito de metal, de plástico, de resina. A roupa, por exemplo, é uma peça que ela tem design, como que é o decote, ela tem um zíper, esse zíper é funcional, né? Esse é o design. Qual que é a modelagem dela, é mais ampla, é mais estreita? Qual que é o tecido dela, qual o caimento que isso traz? E por último, o último elemento de design, finalmente, são as cores. As cores de cada elemento do design comunicam junto com aquele elemento. Tá? Então hoje eu quero falar sobre cores. Não só sobre cores, né? Cores em si, né? O elemento cor, mas sim a cor que compõe os elementos de design. Como que a gente vai filtrar essas cores dentro do elemento de design, tá? Então, gente, hoje eu quero falar. Primeiro eu quero falar de cor como elemento, né? Um elemento. E depois eu vou falar de como ela trabalha dentro do seu look, tá? Do que depende a interpretação da cor ou a mensagem que a cor vai passar quando ela é usada num look, tá? Vou falar pra vocês, porque é diferente, tá? Eu fiz um guiazinho aqui, gente, deixa eu ver se eu consigo entrar, só pra eu não me perder muito, né, gente? Não ficar aqui 1h30 na live, tá, gente? Vocês não deixem, por favor. Bom, gente, então vamos lá. O elemento cor. O que é cor? Pra quem tá aqui hoje que ainda não assistiu nenhum episódio dessa live, todas estão salvas, tá? No IGTV. E é bom vocês assistirem todas as outras. Eu fiz mais 2 lives. Essa é a terceira e a última, e eu falei de todos os elementos de design, né, que compõem aquele produto ali que você usa, tá? Pra se vestir, pra se enfeitar, enfim, pra comunicar uma mensagem. Eu já falei de tecidos e modelagens na live passada, na outra live eu falei sobre o design, que seria o desenho mesmo da roupa e as suas funcionalidades, né? Como que essa roupa vai ser, como que é o formato dela, enfim. E aí, hoje vamos falar das cores. O que é cor? Vamos lá na questão mais aprofundada. Cor, gente, nada mais é do que uma sensação, concorda comigo? Quando você vê uma cor, independente da forma, tá? Que você tá vendo aquela cor. Imagina assim um borrão de tinta. De uma cor, aquela cor, na essência dela, na natureza dela, ela gera uma sensação no nosso cérebro. O nosso cérebro entende aquilo como uma sensação, tá? Quando você
vê uma cor vermelha, por exemplo, isso gera algumas sensações. A psicologia das cores é um estudo dessas sensações que são causadas pela cor. Ou seja, o significado daquela cor e as sensações que aquela cor emite, tá? E que são diversas, podem ser positivas e podem ser também mais pro lado do negativo, dependendo de todo o contexto, de onde você tá, a ocasião, de que formato aquela cor está revestida, digamos assim. Então, por exemplo, é uma cor, mas ela tá onde? Ela tá numa roupa ou ela tá numa comida? Aquela cor. Então, sempre, mas de qualquer forma, aquela cor, ela é meio que, digamos assim, um pouco fiel ao significado dela, né? Então, por exemplo, vamos ali dentro da psicologia das cores, só para vocês entenderem o que é cor, tá? O azul, por exemplo. O azul é uma cor fria, que ela transmite essa coisa mais de calma, de tranquilidade, serenidade, remete também à inteligência, remete a várias coisas assim positivas, mas dependendo de como é usada, ela pode remeter ao frio ou à frieza, né? Uma coisa que não é muito aconchegante, por exemplo, né? Mas remete à limpeza, tá? Então, tem todas essas coisas dependendo de onde ela tá inserida. É completamente diferente de você ver um amarelo, por exemplo, ou um vermelho, que é uma cor mais quente. Então, por exemplo, você não olha para uma coisa azul e fala, nossa, tá me dando uma sensação de calor com azul. Já percebeu? Então, isso são estudos, né, que comprovam que as cores, de fato, elas, de maneira geral, elas criam sensações na gente. E aí, como que isso funciona quando a gente vai colocar as cores no nosso look? Como que funciona? Porque aí as cores vão estar nos objetos que a gente usa do look. E isso pode ser qualquer coisa que a gente usa no look, tá? Desde o cabelo até a ponta do pé, né? Então, como funciona essa comunicação? Bom, a comunicação da cor na sua imagem pessoal, ela vai depender não somente da cor, mas além da cor que você vai considerar que seria a cor na essência, né, aquele croma ali, se é vermelho, se é azul, se é amarelo, se é laranja, você vai considerar também a profundidade da cor, se ela é escura ou clara. Você vai considerar também a intensidade da cor, se ela é muito intensa ou muito brilhante, ou se ela é mais suavizada, que aí ela vai indo mais, ela vai ficando neutralizada. A própria cor em si, e também é imprescindível e assim, não tem como você separar essa cor dos outros elementos de design que compõem aquela peça, por exemplo, tá? Já que estamos falando de peça. Que seria o quê, por exemplo? Como que é o desenho da peça? Né? Seja ela acessório, bolsa, sapato, roupa, blusa, calça. Como que é o desenho? Que tipo de detalhe que tem? Que tipo de volume que tem aquilo, né? Que cria aquilo. Então, todas essas coisas, qual que é a modelagem dela, qual que é o tecido, porque o caimento vai depender, um caimento duro ou um caimento mais fluido. Então, tem que estar, essa associação é o que vai comunicar a mensagem final, tá? Não adianta você achar, por exemplo, a cor vermelha, ela tem vários rótulos, né? E que de fato faz sentido pro significado que ela tem, pra sensação que ela cria. O que é o vermelho? O vermelho é a cor da força, a cor do desejo, a cor da ação, do movimento, né? O vermelho é a cor da raiva, do ódio, né? Da reação, né? O vermelho, você não vê o vermelho como uma cor calma, estou ali parada, pacífica, não. Ela é a cor que já esquentou. Né? É a cor do fogo. É uma cor que muita gente acha que é uma cor muito feminina, porque é sensualidade e tal. Pode passar uma mensagem de sensualidade, sim, que também tem a ver com esse significado, com essa sensação de desejo? Pode. Mas o vermelho é uma cor também de força muito masculina. É uma cor de muito poder. De poder e de força, né? Homens com gravatas vermelhas, por exemplo. Olha como fica
né, poderoso, fica imponente, né? Fica importante. Então, dependendo de como você vai usar e de quais são os outros elementos de design que estão envolvendo aquela cor, é que você vai interpretar de fato a cor na sua integralidade, porque a comunicação é como um todo, né? Apesar de ter essa comunicação, esse significado, que é de maneira generalizada, que realmente ele tem que existir, aqui pra gente, pro nosso caso de moda, estilo, design, nós precisamos considerar um todo, tá? Em uma das lives que eu fiz, que eu falei, eu acho que foi, não sei se foi a última agora ou a primeira, mas eu mostrei muito uns modelos de blazer, né? Que eles tinham cortes retos e eram de cor rosa bebê, né? Olha como são dois elementos de design que, entre eles brigam. Eles brigam porque eles têm comunicação e mensagem completamente opostas. Mas o que é bom disso? É que você balanceia. Então, você pode pegar, por exemplo, uma forma, né? Um formato, uma modelagem, misturada com um tecido, misturada com um tipo de tecido que vai dar um caimento, misturada com um tipo de cor que tenha mensagens que são diferentes entre elas, mas que no total da peça você vai comunicar aquilo que você quer. Por exemplo, seguindo ainda o exemplo do blazer que eu falei, do blazer não, da cor vermelha, vamos lá, você tem uma reunião super importante de trabalho e você quer passar essa sensação de poder, de movimento, de força mesmo, né? E você não sabe o que usar. Se você escolheu usar a cor vermelha, você não pode ir com a cor vermelha e ir com uma blusa, por exemplo, de seda, de crepe de seda, que tem uma leve transparência, e um batom vermelho, que ela tem um decote V, um pouco mais assim. Por quê? Essa mensagem de força que você queria passar, profissionalmente, ela não vai passar, porque ela já vai ir para o desejo que é um outro desejo que não é questão profissional, né? Um desejo mais sexual ou romântico. Por quê? Porque naquele ambiente, né, não condiz essa estrutura de comunicação passar a mensagem de força profissional. Mas você poderia usar o vermelho mesmo assim? Sim. Você pode usar uma roupa séria, nem precisa ser da cor vermelha. Ou se você quiser que a roupa seja de cor vermelha, vai com um terninho, um tailleur, muito bem cortado, mas de alfaiataria encorpada. Nada fluido, né? Porque a fluidez, ela já vai para delicadeza. Então você tem que pensar, quando você vai escolher uma roupa, você pensar de forma muito intencional em todos os elementos que compõem aquela roupa, ok? Eu vou comprar uma blusa. Pra que é essa blusa? É uma blusa pra trabalhar. Qual que é o meu cargo? Tal. Qual a intenção que eu tenho com essa blusa? Eu tenho a intenção de passar que eu sou sofisticada, que eu sou isso. Então você vai olhar, o tecido é sofisticado? Não é, o tecido não é sofisticado. Mas talvez então, se eu pegar uma modelagem que é mais sofisticada, que seja um corte no viés, como eu falei na aula passada, que aí dá um caimento mais assim, mesmo que o tecido não seja tão sofisticado. Eu vou pegar um outro elemento que tenha sofisticação, que seja uma cor mais neutra e lisa, sem ser estampada. Então já passa um ar mais sofisticado. Eu vou pegar então uma cor, né? Por exemplo, que seja mais sofisticada. Vou pegar um tom neutro, um tom mais ou mais escuro, por exemplo, né? Vou pegar um tom muito vivo. Então, se você juntar as pecinhas do quebra-cabeça naquela peça que você está comprando, considerando todos os elementos de imagem, os elementos de design da imagem, do estilo, da moda, que eu falei aqui nessas lives, você vai conseguir ter uma peça que vai comunicar exatamente a mensagem que você quer. E além da peça, por mais que você não tenha, vamos supor que agora você não está na loja, você está no seu guarda-roupa. E aí você precisa passar essa mesma mensagem sofisticada, porém você não quer comprar nada, tá? Então como que você vai escolher para você montar um look que passe a mensagem que você quer? Eu quero uma mensagem de uma mulher elegante, sofisticada, refinada, discreta. O que eu vou fazer? Gente, então primeiro você tem que entender qual é o universo visual dessa mulher, desse estilo, tá? Porque se você não entender o universo visual de cada estilo, né?
e você conseguir fazer ali no seu mix de estilo qual vai ser o seu universo visual. O que é o universo visual? O universo visual são elementos que transmitem a mensagem que aquele determinado estilo se propõe, tá? Por exemplo, o universo visual do estilo elegante, que é o que eu tô mais focando aqui agora nos exemplos, né? Ele tem caimentos. Como são os caimentos do estilo elegante? Fluidos, muito fluidos, esvoaçantes. Como são os tecidos? Leves, finos, com leve transparência, tá? Todos? Não são todos, mas a maioria são. Então, assim, você vai colocar ali a essência. Como são as cores do estilo elegante? O estilo elegante, ele gosta mais de cores neutras, de preferência claras, ou suaves, ou que sejam escuras, mas que sejam mais neutralizadas, não cores escuras, né? Que tenham muita vivacidade, muita cor em si, né? As cores mais neutras mesmo. Como são as estampas desse estilo? São estampas mais ou sofisticadas, né? De grifes, ou são estampas muito discretas, né? E que tem esse toque de elegância, uma estampa de corrente, uma estampa que sempre leve pro lado do chique, do sofisticado. Então tá. Você vai fazendo lá um quadro, um mural do seu universo, né? O universo visual de cada estilo que compõe o seu mix de estilos, e você vai saber qual é o seu universo visual. Entendeu? Do seu mix de estilos. Então, primeiro você precisa entender, porque para você acertar na comunicação, você tem que entender o que comunica aquilo. E o que comunica aquilo que você tá vestindo? O cabelo que você tá usando. Como que é o cabelo da mulher elegante? Não é um cabelo, é um cabelo sempre arrumado. Pode ser preso? Pode, mas é aquele cabelo que normalmente não fica fora do lugar. É um preso assim, ó. É um preso assim, ó. Tá? É um preso assim, é um preso assim. É um preso pro alto? Pode ser, mas é assim, ó. Não é um preso assim, tá? Nunca é um preso assim, uma mulher elegante, tá? Essa é do estilo esportivo. Então, se você entender os elementos visuais de cada estilo, você vai ser completamente capaz de identificar na peça e na composição do look se aqueles elementos estão presentes, para você confirmar se você vai sair de casa passando aquela mensagem, tá? Então, esse é o ponto chave. Então, voltando lá, como que você vai construir? Vamos supor que você não quer ir em loja e você não tá pensando em comprar peças que já tenham, né, esses elementos, para que seja muito mais fácil você coordenar no seu guarda-roupa. Mas você aprende essa dica para que você passe a fazer compras inteligentes daqui para frente. Porque já que você quer comunicar uma mensagem, por que não buscar naquelas peças, né, que você já vai adquirir, os elementos que comunicam aquela mensagem? Porque aí você vai construir um guarda-roupa que está recheado de elementos que comunicam a mensagem que você quer. E aí, na hora de você montar um look, você não precisa pensar tanto. Porque tudo que tem ali tem pelo menos alguma coisa da comunicação nos elementos da própria peça, tá? Mas vamos supor que você tá lá no seu guarda-roupa e você não vai comprar agora. Então você vai olhar e falar o seguinte: eu quero então uma imagem sofisticada. Poxa, eu só tenho essa calça jeans pra usar. Eu vou ter que de calça jeans, como é que é? A calça jeans ela tem, né? Ela é mais do elemento visual, uma coisa mais esportiva. Existe calça jeans de todos os estilos? Existe. Mas o jeans em si é uma calça que ela é prática, ela é despojada, ela é informal, na sua natureza. Então, se você for selecionar ali, olha, só pode escolher um estilo que ela mais se identifica. Com certeza vai ser o estilo natural esportivo, tá? Não vai ser o elegante. Mas você pode ficar elegante de calça jeans? Pode ficar. Agora vamos ter que trabalhar muito as outras peças, os elementos que vão estar contidos nas outras peças do look, tá? E mesmo ali na calça jeans, você vai fazer o seguinte: eu quero estar elegante e eu tenho que ir de calça jeans, tá? Porque, sei lá, é a festa da calça jeans, só posso de calça jeans. Então tá, como que vai ser a calça jeans que eu vou escolher? Ela vai ser rasgada? Não, porque é muito informal. Pra eu chegar na elegância com uma calça rasgada, eu vou ter que botar um colar de brilhante, né? Por quê? Você vai ter que balancear demais aqui pra fazer um high-low, pra parecer que você tá elegante. Então, assim, trabalha a seu favor. Tem uma calça que tem uma modelagem um pouco mais clássica, tá? Clássica. E clássica é uma palavra, gente, depois eu quero fazer uma live só pra falar da palavra clássica pra vocês, tá? Que vocês confundem muito. Mas coloca uma calça jeans de modelagem clássica, de cor neutra. O que seria isso? Normalmente é uma calça com corte um pouco mais reto, tá? Ou
ou no máximo uma bootcut ou uma flare. Essas calças novas agora, que é a tal da mom jeans, que é uma calça um pouquinho mais solta do corpo, também dá um ar de elegância. Então assim, vou escolher uma calça, como que é o universo visual do elegante mesmo? Peças mais soltas do corpo, com mais fluidez. Eu tenho uma calça jeans que é um pouco mais leve. Se você tiver, vai ser essa que você vai escolher. Porque essa já tá comunicando um pouco. Tá muito melhor que a skinny, que é praticamente impossível você ficar elegante de skinny. Então, vamos pegar essa. Ah, eu tenho uma mais escura, né? Porque o escuro sempre comunica uma mensagem um pouco mais de seriedade, menos informalidade, né? Mais formalidade. No caso da escura, eu tenho uma mais soltinha e que é mais escura, ótimo. Então você já tem dois elementos ali que, mesmo estando contidos no jeans, que é o design da peça, a modelagem da peça e o tecido da peça, o jeans, você já conseguiu contribuir um pouquinho com o seu ar de sofisticação que você quer naquela própria peça. E aí você continua construindo o look. Como que você vai construir o restante do look? Agora, qual que é a sua missão? Trabalhar cada vez mais para que tenha mais peças que tenham elementos desse universo visual, para que você consiga, no final, ter uma imagem no total de elegância e sofisticação. Então, como é que vai ser? Aí você vai começar a pensar, e a blusa? Como é que é? Ela precisa ser o mais fluido possível, tá? E a elegância, ela é mais discreta. Então, assim, você pegou uma blusa super fluida, de seda, mas ela é completamente decotada, tá? O decote, ele vai botar tudo a perder, porque aí ele já vai começar a ir mais pro lado do sensual. Então a primeira mensagem que você vai passar não é essa. Então assim, não basta ser fluida, né? Você tem que montar as pecinhas do quebra-cabeça ali. Quanto mais pecinhas tiver daquele universo visual, mais você vai passar a mensagem daquele universo visual, tá? Então vamos lá. Aí escolher uma blusa mais fluida, se ela tiver uma manguinha melhor, ou se ela for um decote V menos profundo, melhor, porque mais descrição tem, né? Mais reservada você está, que é muito característico do estilo elegante, tá lá no mood board, lá do estilo elegante, no universo visual dele e tal. Ah, o que eu vou colocar no pé? Ah, vou colocar algo mais delicado, um bico fino, né? Ou um sapato um pouco mais neutralizado. Não vou colocar um tênis, né? Um tênis daqueles que é igual um trator, né? Porque aí você já vai pro outro lado. Então, quando você vai escolhendo todos esses elementos, no fim, você consegue construir um look que, mesmo que você tenha poucos recursos daqueles elementos em separado, quando você constrói o look, se você pensar dessa maneira, você consegue. Por quê? Além dos elementos externos, que eu chamo, né, que é o de fora para dentro, que é o quê? Coisas externas que não fazem parte da sua natureza, né, que você não nasceu com elas, e que você usa para comunicar uma mensagem de algo que é interno, que deve ser, né, porque o nosso estilo, a nossa imagem, ela deve refletir aquilo que tá dentro da gente. A nossa melhor versão, sim. Você precisa ficar refletindo todos os seus defeitos? Não, tá? Ninguém é obrigado a promover prova contra si mesmo. Mas a sua essência na melhor versão dela. Então, ali você tá representando aquilo. Então, aquilo que não veio com você é um de fora para dentro. É uma ferramenta que você tem para utilizar ali, porém para mostrar uma coisa que é de dentro para fora. Então você tem esses elementos. Pegou todos os elementos do seu guarda-roupa, tentou construir o máximo ali um look mais elegante. Mas, Michelle, eu não tinha muitos elementos desse estilo, tô fazendo uma transição de estilo, tô entendendo agora e tal. Não tinha muito, né? Então, como será que eu vou conseguir passar? Você vai primeiro pegar todos os elementos daquele universo visual que você acredita que é a mensagem que você quer passar. Depois você vai fazer o seguinte, na sua própria imagem, com a sua própria natureza, você pode fazer várias coisas que vão contribuir para comunicar a mensagem que você quer, tá? E aí as cores também entram. As cores, elas estão em todo lugar, na sua maquiagem, no tipo de acessório que você usa, tá? Então, por exemplo, os acessórios dourados ou um banho mais rosé, né? Eles passam mais sofisticação do que os prateados. Os prateados, eles têm uma pegada mais moderna, mais futurista, mais contemporânea, né? Então, assim, eu tenho um acessório também, até isso você vai
pensar. Agora, os elementos internos que eu tô falando é, por exemplo, como você vai pentear esse cabelo? Agora você foi lá, colocou a calça jeans mais escura que você tinha, colocou, de repente, um escarpãozinho, um chanelzinho de bico fino, mais delicado, colocou uma blusa com tecido mais fluido, qual que é a cor? Para comunicar um pouco mais de elegância e tal. Ah, pegou uma cor mais clara, colocou detalhes, né, assim, bem elegantes, colocou um acessório indo pro dourado, mais delicado, porque se for um dourado desse tamanho também, aí a elegância, né, vai se dissolvendo. E agora? Aí agora eu vou prender o cabelo com o rabo de cavalo bem alto aqui e vou passar um batom, sei lá, verde, porque eu gosto, e vou. Aí você estragou todo o look. Então, assim, dentro da sua própria beleza, que aí você não tem desculpa, aprenda a fazer uma maquiagem bem feita, aprenda a fazer uma pele bem feita. Isso comunica sofisticação. A pessoa sofisticada, ela é bem cuidada, né? Ela se preocupa com isso e ela investe nisso. Então, não adianta você estar linda, maravilhosa, elegante daqui pra baixo, se você tá com a cara lavada, com a olheira cheia de mancha, e o cabelo oleoso e preso de qualquer jeito e desarrumado. Porque aí uma coisa vai contra a outra, né? A primeira impressão é que fica, e normalmente o que chama mais atenção é o que tá errado, não é o que tá certo, né? O ser humano, ele tem essa capacidade. Então, gente, são todos os elementos. Porém, a cor, ela é um elemento que, apesar de muita gente achar que a cor é o que mais comunica, não é à toa que a galera assim, efeito manada, todo mundo querendo cartela de cores, tá? Então, assim, porque tá na moda, então, assim, cartela de cores é a vida. Eu posso não fazer nada na minha vida, mas minha cartela de cores eu tenho que ter. Mas eu vou dar uma notícia pra vocês. A cor não é a primeira coisa que comunica, sabia? Na ordem de prioridade, normalmente a forma comunica antes da cor, tá? É claro que se a cor for muito vibrante e a forma muito simples, vai ter ali uma desproporcionalidade na competição, tá? Mas a forma, ela comunica muito mais, tá? Então vamos lá. Eu tô com um vestido super justo e super decotado, amarelo bebê. Ele deixa de ser sexy? Porque o amarelo bebê não comunica sensualidade nem romantismo? Não. Ele é todo justo. Ele tem um decote até aqui. Ela vai continuar sendo sexy, tá? Ela poderia estar mais sexy, chamando mais atenção, ou poderia estar mais em evidência? Poderia, mas ela não deixou de ser sexy só porque a cor não era uma cor que comunicava aquilo. Não era, ou, por exemplo, é uma cor que não comunica. Por exemplo, você pode estar com um vestido desse jeito, por exemplo, azul, que é longe da sensualidade, né? É uma coisa mais de inteligência, mais de calma, mais de, né? Estamos ali. O azul marinho, por exemplo, é a cor, o azul marinho, né, que é um tom mais escuro, é a cor da confiabilidade, é a cor do profissionalismo. Você quer arrasar na empresa, você vai no azul marinho, tá? Então, não é porque você vai colocar um vestido desse naipe, né, que tem todos esses elementos de design já construídos, de forma e formato, que são coisas diferentes. Forma e formato, os detalhes que ele tem. Aí tem a modelagem, né, que tá dentro da forma. A modelagem que ele foi construído, o tecido, né? Aí um tecido brilhoso, um cirrê, uma malha que cola no corpo e tal, que vai dar aquele caimento exato. E aí o vestido pode ser de qualquer cor, porque aquilo ali já comunicou a mensagem primeiro. Então, é muito importante vocês saberem o papel da cor, tá? A cor é muito legal, mas ela não é a mais importante. É sempre um conjunto. Tá? Então, assim, pense uma coisa, estou querendo uma blusa amarela. Estou doida por uma blusa amarela. A primeira blusa amarela que você encontra, você compra. Fala se não é assim. Pode falar se não é assim. É assim mesmo. Então, assim, a gente fica com essas noias, às vezes. Eu tenho, assim, umas amigas, tem umas até que estão aqui, sabe? Eu quero uma blusa de bolinha, Eu estou querendo uma blusa de bolinha, estou doida por uma blusa de bolinha. Não é assim? Aí você encontra a blusa de bolinha, você compra a blusa de bolinha. Ela pode ser verde, azul, amarela, roxo, não importa. Ela é de bolinha? Eu comprei. Então, gente, não é assim, porque cada coisa é uma mensagem. A bolinha é grande ou pequena, tá? Então, assim, a forma, aquela forma, a escala, o tamanho, a maneira, é de bolinha, mas ela tem uma manga desse tamanho. Então, assim, você queria que ela comunicasse clássico. Eu queria uma blusa de bolinha porque é uma estampa super clássica.
tal. Então, acho que, né, poá e tal. Mas aí você compra um poá que é laranja com rosa e a manga é bufante e tal. E aí? O que vai comunicar primeiro? É a estampa? É a cor? É a forma, né? Então, precisamos entender. Cor é bênção. Mas não corra atrás da cor como se ela fosse a única solução, tá? E agora, falando um pouquinho mais sobre a comunicação das cores, é também verdade, né, que a cor em si, e não só a cor, mas as características da cor, né, como profundidade e intensidade, que são as principais, elas comunicam e elas também levam formas, né, elas balanceiam formas e formatos para, de repente, um lado que aquela forma ou formato não comunicaria se ela não tivesse daquela cor, né? Então agora vamos voltar lá, por exemplo, do blazer. Eu quero uma blusa branca. Eu quero uma blusa branca, eu quero uma blusa branca. Não vai comprar qualquer uma. A blusa branca, mas aí você tem que ver o que você quer que a blusa branca comunique, tá? Pra escolher tecido, modelagem, como que ela fica no corpo, né? Qual que é o decote, qual que são os detalhes dela e tal. Bolinha? Tá falando da Clemência? Você acha? Imagina. Acho que não é ela, não. Bom, então, vamos voltar lá no casaco. Aí você tem um casaco, você constrói o casaco com os elementos de design, né, assim, que daria tudo pra ser um casaco, por exemplo, tradicional, né? Uma peça bem tradicional, tradicional que eu falo é tradicional, não necessariamente, não é clássico, né? O tradicional já é clássico, tá, gente? É uma redundância. Mas nem todo clássico é tradicional. Tá? Isso que eu quero falar pra vocês depois, né? Eu quero fazer uma live só pra isso. E eu vou abordar um post que eu fiz pra vocês votarem sobre o meu look, se ele era tradicional, se ele era casual, chique ou elegante, tá? Vocês confundem, eu quero fazer sobre isso. Então vamos supor que o elemento design foi construído para que fosse um blazer tradicional, tá? Como que é tradicional? Tecido encorpado, duro, modelagem mais reta, sem detalhe, bem básico, assim, ó, cortes muito simplistas, minimalistas. Corte simples, assim, veio como se fosse um alfaiate. Como se fosse um sob medida, mas sem detalhes, sem recortes muito, né, elaborados, não. Bem retinho, bem simplesinho, que cumpre o papel dele. Tradicional. Então, aquele casaco, ele foi desenhado para aquilo. Primeiro no design. O design, como que é? O design ele não é prático, ele não é nada. Ele só é formal. Ele é formal, isso é o design dele, formal. E aí, depois vem a modelagem. Como que ele é na modelagem? Ele é semi-justo, ou seja, ele não é grudado no corpo, mas ele faz ali um pouquinho da cintura, mas não é totalmente acinturado. Não tem aquela ombreira pra fora pra cintura parecer maior, não tem aquele recorte na cintura nem nada. Ele é levemente acinturado, ou seja, semi-justo, que é muito característico do tradicional também. Então, assim, o design foi feito para ser tradicional. A modelagem, a forma, foi feita também para ser tradicional acompanhando. Aí você foi pegar um tecido, o tecido também foi feito para ser tradicional. Como que é? Um tecido de alfaiataria, uma lã, ou um tecido, né, misto, ou um tecido sintético, mas que tem essa aparência de lã, de alfaiataria, tá? Um tecido grosso, encorpado, ok. Tem tudo para ser tradicional, né? Aí você corta ele no rosa bebê. Você vai lá cortar, na hora de cortar, gente, olha o tecido, não tinha preto. Sabe o que aconteceu? Só tinha rosa. Não tinha azul marinho, nem uma cor básica, acabou tudo, agora só veio rosa. Você acha que a mensagem daquele blazer vai ser a mesma? Não vai. Mas a cor, ela não muda tudo, entendeu? Ela não tem esse poder de mudar tudo, como, por exemplo, todo o design. Esse blazer, mesmo ele sendo rosa bebê, ele vai transitar muito bem nos ambientes formais. Então, uma mulher, ela pode colocar uma roupa, né, para ela ir trabalhar, ela pode colocar esse casaco rosa bebê, esse blazer, né, rosa bebê. Ela vai estar tradicional? Não, mas ela vai estar uma clássica feminina, uma clássica romântica. Ou seja, a modelagem ali ficou no clássico, mas ela deixou de ser tradicional mesmo, porque o tradicional é cores neutras e escuras,
né? Para poder passar aquela seriedade. Então ela quebrou essa seriedade com a cor, tá? Então a cor, ela tem esse poder, sim, de manipular os outros elementos de design que tem na peça, mas não tanto quanto o contrário, né? Que é a questão do vestido sexy, né? Ou do vestido, por exemplo, se é uma coisa super dramática, tá? Vamos supor, uma roupa super dramática que tem uma manga gigante. Se ela for vermelha, ela vai ser mais dramática. Se ela for preta, ela não vai deixar de ser dramática, né? Só que ela vai chamar um pouco menos de atenção, porque é uma cor mais escura, né? Que chama, né? Que você consegue visualizar menos os detalhes. Mas ela não vai deixar de ser dramática por causa disso, tá? Então, a cor, ela tem sim esse poder. E a cor, gente, o que a gente tem que observar muito, que eu já falei aqui durante a live, mas agora eu vou reforçar e falar especificamente sobre esse assunto, é sobre essa questão da profundidade e da intensidade da cor. O que é profundidade da cor? Se ela é mais clara ou mais escura, ou no meio, intermediária, né? Existe uma régua de valor, que a gente chama de valor, né? Então, qual que é o valor dessa cor? É um valor muito alto, né? Ou seja, muito escura, ou é um valor muito baixo, né? Então ela é muito clara. O que significa isso? Quanto mais adição de preto tem na cor, mais profunda e mais escura ela é. E o que isso faz? Faz com que aquela cor vermelha, que comunica desejo, movimento, raiva, até fome, né? Que na verdade é um desejo pela comida, né? Por que o McDonald's tem lá o logo vermelho e amarelo, né? Então, assim, essa combinação não é à toa, assim, né? Porque o cara, quero fazer essa cor. Não, é tudo pensado. O design é todo pensado em cima de cor, de psicologia das cores, tá? Não só o design, mas tudo, né? Tudo na vida, comercialmente falando, tá? Então, essa questão do vermelho e indo para o mais escuro, ele vai perdendo essa força da comunicação do vermelho puro, né? E vai indo para comunicar algumas coisas que a própria profundidade, independente da cor que você fala, comunica. Então, assim, a profundidade em si também comunica uma mensagem. Então, via de regra é o seguinte, cores mais escuras são sempre mais sérias. Por quê? Porque elas já comunicam em si, por serem escuras, essa rigidez. A cor escura, ela é menos translúcida ou menos transparente, né? Porque ela não é nem clara nem suave. Então ela é uma cor mais densa, é uma cor mais forte, é uma cor mais leitosa, digamos assim. Então ela já comunica essa questão de mais força. Então, se você vai para o âmbito profissional, vai ter um profissionalismo, uma seriedade e até também muitas vezes envelhece, tá? Se não for o caso de você ser muito valorizado por cor escura, como é meu caso, por exemplo, que tem uma cartela que tem como a característica principal o escuro, você pode ficar realmente abatida, envelhecida. E mesmo quem tem cartela escura, a cor escura, ela é profunda. Então, ela vai realçar as profundidades do seu rosto. Então, sempre ela vai deixar você ali um pouco mais um pouquinho mais velha, né? Mas, às vezes, compensa você correr o risco. E pra mim, vocês viram na foto hoje do batom. A cor clara acaba comigo. Entendeu? Então, assim, pra mim, o escuro, mesmo marcando um pouquinho mais a olheira e tal, ele fica muito melhor do que os outros, que me deixa aguada e tal. Enfim. Então, a profundidade de qualquer cor sempre vai levar para esse lado. Por exemplo, uma pessoa que é muito jovem. Hoje em dia, os jovens estão entrando no mercado de trabalho muito cedo. E, às vezes, eles não são levados a sério por causa da aparência juvenil, né? Então, assim, às vezes uma menina lá, ela já tem essa aparência angelical, loirinha, do olho azul, ela tem 25 anos, mas parece que ela tem 18. Então, ela vai entrar, ela não tem uma respeitabilidade, não tem, assim, sabe, a pessoa ela não passa uma confiança por causa da própria natureza dela. Se ela veste cores claras, isso piora muito mais. As cores escuras são muito mais vantajosas. Ela não precisa colocar um super escuro, até porque pode destoar muito com ela. Mas escurecer um pouco a cor. Ao invés de colocar um azul Serenity, você coloca um azul ali, um azul quase marinho, ou um azul esverdeado, né? Um verde garrafa e tal. Então, um vinho, por exemplo, né? Que é um vermelho escurecido. Então, a profundidade da cor também comunica. E o contrário também. As cores claras, elas vão comunicar o oposto, né? Sempre mais... tem mais acessibilidade? Sim, tem mais acessibilidade. Mas a cor clara em si, essa acessibilidade é meio que por
por uma coisa meio de fragilidade, né? Ela é acessível porque, tipo assim, ela não é brava, ela não é forte o suficiente, então assim, ela não vai me rejeitar, né? Ela não é do perfil dela. Por quê? Porque ela é sensível. Olha só como ela é fofa, né? Então, dependendo do semblante que você tem, é legal usar. Se você já é uma pessoa muito séria, tem uma personalidade muito séria, quer jogar uma cor um pouquinho mais clara, pode jogar. E pode também mesclar, gente, que é o que eu tô falando dos elementos. Você coloca uma blusa rosa pó ou rosa bebê, que seja, tá? Que é a cor mais fofa de todas, né? Seria um rosa bebê. Mas você coloca por cima um blazer azul marinho, ou, por exemplo, coloca a blusa rosa bebê dentro de um tailleur azul marinho, você já tá fazendo essa contrapartida. Então, você já deu 2 avisos. Não sou tão fofa assim. Entendeu? Aí vai depender do como você vai pentear seu cabelo. Aí você vai lá e passa um batom, por exemplo, mais avermelhado ou mais pro escuro, você já balanceou ali. Então, tudo é questão de balanceamento e a cor, ela vai sempre acompanhar a forma, tá, gente? Com relação à intensidade, que eu também falei da profundidade, claro e escuro, a intensidade das cores do mesmo jeito. Quanto mais intensa for a cor, mais ela vai comunicar aquilo de forma potencializada. Então, voltando aqui ao vermelho, que comunica desejo, força, movimento, às vezes raiva, coisas também, outras coisas, né? Que podem ser negativas ou positivas. Mas, na essência dele, ele vai comunicar isso. Se a cor for intensa, ou seja, você colocar muita saturação, muita luz naquela cor, ela ficar, tipo, brilhante, né? Aquela cor vibrante, né? Que a gente fala, se ela ficar mais vibrante, mais ela vai comunicar isso, tá? Você tá colocando mais potência ali. Agora, se você vai, essa cor vai ficando suave, como que é a cor suave? Você adiciona um cinza na cor, tá? Não é nem o branco puro, nem o preto puro, porque o branco puro e o preto puro, você vai fazer claro e escuro. Mas se você adicionar o cinza, você pode fazer um teste na sua casa e brincar com tinta de aula de artes, tá? Pega o filho, a filha, o sobrinho, e aí fala, vamos fazer aula de artes hoje. Você pega uma cor, você acrescenta só branco. Ela vai ficar clara. Acrescenta só preto, ela vai ficar escura. Acrescenta cinza, ela vai ficar suave. Suave é o cinza acrescentado na cor base. Então, aquele cinza que você vai colocando, ela vai fazendo com que a cor fique neutra. Ela fica neutralizada. Até ela chegar, o cinza... Até chegar num ponto da escala que o cinza sobrepõe a própria cor. Você não consegue ver mais a essência da cor. Então, o que a cor suave faz? Ela passa a comunicar menos a mensagem da cor. Por quê? Porque a sensação que o seu cérebro entende quando você visualiza a cor, ela vai sendo roubada ali naquele processo. Então, assim, você vai colocando suave na cor, quando você vê a cor suavizada, você não consegue ter aquela sensação que você teve quando você viu a cor pura. Então, você vê um vermelho sangue, um batom que é vermelho sangue, você tem uma sensação. Se você vê um batom que é um vermelho, assim, bem opaco, mas um vermelhinho bem, assim, suavizado, você não tem a mesma sensação, entendeu? Então, o suave também ele serve para isso, para balancear essa coisa. Então, assim, eu quero mostrar poder, mas não quero ser assim, tão cheguei e, né, mostrar aquela coisa de tipo assim, eu sou superior, ou eu sou muito poderosa, eu sou autoritária e tal. Vamos supor, né, que seja o caso. Aí você pode balancear um pouco, suavizar um pouco a tonalidade da cor que você usar, que você vai usar, seja onde for que você escolheu usar, tá, gente? Então, gente, basicamente é isso. Terminei cedo hoje. Será que eu consegui? Deixa eu ver se tem alguma perguntinha aqui. Tem gente querendo oncinha. Quer oncinha, quer oncinha, quer oncinha. E só vai comprar uma oncinha e não vai considerar nada em volta da oncinha. Meninas, se tiverem alguma pergunta a fazer sobre esse assunto, me digam que eu vou responder. Eu fiquei de responder alguma coisa hoje, né, gente, aqui na live. Gente, amanhã é meu aniversário, tá? Pra quem não sabe, 41 anos. E aí eu vou vendo assim que a memória... Quando a memória falha, o olho, eu falei que esses dias não tô chegando nada, né? Chegou minha Bíblia hoje de letras cavalares. E é assim, né, gente? Hoje eu falei nos stories que eu ia responder uma pergunta aqui. Algumas perguntas e eu não lembro o que é. Eu acho que era sobre combinação de cores, não era?
Vamos lá. Então, vou falar só um pouquinho sobre isso. Combinação de cores. Quando você pensa em combinação de cores no look, óbvio que vai ser um monte de cor comunicando, tá? Então, eu recebi uma pergunta onde a seguidora perguntava como combinar mais de 2 cores. Existem várias maneiras de você combinar mais de 2 cores no look. E aí, com relação a esse assunto que a gente está conversando hoje, para trazer aqui pro assunto, você tem que ver a comunicação dessas cores, né? Se pra você aquilo faz sentido, tá? Então, assim, ó, a combinação de 3 cores, ela pode ser de várias maneiras, tá? Se você for ver cor mesmo, né? Porque, por exemplo, um monocromático ou um tom sobre tom, a gente não considera a combinação de 3 cores. Você pode pegar 3 tons diferentes da mesma cor. Por exemplo, vermelho, rosa, bebê, que é o vermelho com adição de branco, ele fica rosa. Então, na verdade, é a mesma cor, tá? Então, as pessoas leigas, elas podem considerar como se você estivesse combinando 2 cores, mas na verdade, você tá combinando 2 tonalidades da mesma cor. E aí você coloca, sei lá, um vinho. Vamos supor, a blusa rosa bebê, a calça vermelha e a bolsa vinho, tá? Então, você fez aí, teoricamente, uma combinação de 3 cores e ficou uma combinação que ela vai comunicar ali meio que em torno da mesma coisa. O rosa bebê vai comunicar um pouco mais de romantismo, de feminilidade, né? O vermelho puro, ele vai comunicar essa coisa de atividade, movimento, desejo, força, tá? E o vinho, ele vai vir pro lado de uma coisa um pouco mais séria, sofisticada, né? Chique, elegante, tá? Esse vinho. Mas, veja a proporção das coisas. Qual que é a peça maior do look? É a calça. Então, é o vermelho. Então, veja também a ordem das coisas. Não adianta você colocar um brinco com uma pedra vermelha e achar que você vai chegar lá e a pessoa vai pensar que você é a Mulher Maravilha de tão forte, né, gente? Né? Vamos colocar as coisas assim. Então, olhando desse modo, veja a comunicação das cores. Mas o que eu queria falar para essa pessoa especificamente? Que me perguntou sobre combinação de cores e que é um erro que eu vejo muito comum acontecendo, que é a pessoa, hoje em dia, as pessoas, né, têm muitas dicas na internet, muitas, né? Então, pega lá, gente, aprendi a usar todas as harmonias do círculo cromático, ela usa todas. Só que a harmonia do círculo cromático, gente, ela tem muito, muito a ver com o seu estilo pessoal. Não é todo mundo que vai usar, por exemplo, uma cor complementar. Mas às vezes a pessoa tá tão perdida no seu próprio estilo que ela acha estiloso nos outros usar e ela pega e usa. Só que aquela carcaça não serve pra ela, né? Então fica estranho, ela continua se sentindo insegura, porque mesmo que ela tenha combinado, né, ela não sabe exatamente se aquilo ali deu certo porque não combinou. Então, o que eu queria falar sobre essa questão das cores não é só sobre a comunicação, né? Então, assim, ok, você combinar 3 cores no look, você vai comunicar todos os elementos de design que estão ali, ou seja, como que aquela peça se ela é um amarelo, mas é um tecido fluido e chique, ou se é um tecido duro e mais esportivo, enfim. Vai comunicar a cor do amarelo, que é criatividade, que é o dinamismo, a alegria e a energia positiva, uma coisa extrovertida, que é o significado e a sensação que o amarelo traz. Vai comunicar tudo isso? Vai. Mas aí você fez uma combinação de cores, a combinação em si, né? O tipo de harmonia, ele vai comunicar também uma coisa. Por exemplo, eu fiz uma live aqui sobre círculo cromático. Quem não viu, quem não tá boiando, vai lá e vê a live sobre círculo cromático. Eu ensino todos os tipos de harmonia que tem lá. As harmonias análogas, que são uma cor do lado do outro do círculo, são cores mais aproximadas, ou seja, elas têm o mesmo croma, elas compartilham do mesmo croma, então elas nasceram da mesma cor, né? Por exemplo, o laranja com o amarelo. O que é o laranja? É o amarelo mais vermelho. Então, o laranja, que tem amarelo na composição dele, vai combinar com o amarelo, né? Então vai ficando, é como se fosse um degradê, não é? Mas é como se fosse, por exemplo, eu era amarelo puro e aí eu ganhei um pouco de vermelho e virei laranja, tá? Então eu virei. Agora, por exemplo, o amarelo com o roxo, que são cores complementares, eles se chamam complementares justamente por causa disso, porque eles se complementam, eles não existe na essência do amarelo nenhuma gota de roxo e vice-versa, tá? Então, a cor complementar é isso.
ela não tem nenhuma relação. Então, o que que isso vai causar? Um alto contraste. E aí, automaticamente, essa composição de alto contraste é uma coisa que não é discreta. Então, ela vai correndo para longe da elegância. Entendeu? Então, tudo tem que fazer sentido. Você fez aquele look lá, aquele look que você fez. Nossa, eu fiz aquele look e ficou mara. Aquele look que eu queria fazer sofisticado. Mas aí, na combinação de cores, eu fui lá, coloquei um cinto. E na hora de colocar o cinto, coloquei o cinto roxo. Coloquei o sapato amarelo. Pode ter um ar de sofisticado por causa das peças que você escolheu? Pode. Mas com certeza a pessoa que te olhar de primeiro não vai falar assim, qual que é o estilo dessa mulher? É elegante. Não. Ela fala assim, ela é uma criativa sofisticada. Que tá tudo certo. Tá maravilhoso. Eu adoraria ter esse título, tá? Então, a questão não é o certo e errado, o bom e o ruim. A questão é se você, de fato, está passando a mensagem que você quer. Se você está entendendo o que aquilo comunica. Então, a questão da combinação de cores, seja ela 2 cores, 3 cores, 4 cores, você precisa pensar se aquilo faz sentido primeiro no seu estilo, para depois você pensar no que as cores vão comunicar em separado, de acordo com todos aqueles elementos de estilos que elas estão envolvidas, né, nela, e depois que você faz a combinação de uma com a outra, tá? Normalmente, as combinações de mais de 2 cores são combinações que são menos sofisticadas, tá? Elas podem ficar sofisticadas? Claro, tem gente que tem criatividade que ela consegue dar um jeito ali que faz, mas normalmente vai acontecer de assim, ou a pessoa suavizar um pouco a cor, ou a pessoa escurecer um pouco a cor, ou a pessoa clarear um pouco a cor, e aí aquela cor do complementar, por exemplo, da tríade, que são 3 cores e ela leva a complementar, essa cor que era para ser pura, digamos assim, se ela vai sendo suavizada, ela também vai perdendo essa cor do complementar. Porque como ela vai ficando neutra, quando você torna uma cor neutra, quando você neutraliza a cor com cinza, por exemplo, você consegue coordenar. Ela fica de fato muda, né? Muda com relação a assim, ela não fala mais a língua dela, né? Porque ela não comunica tudo aquilo que ela comunicava na essência dela. Então você passa a conseguir combinar elas todas juntas, né? Então aí não vale como tríade. Você pegar, sei lá, não vale como, assim, não vale porque não é uma cor que vai fazer um color blocking. O que é uma combinação complementar? Ou tríade complementar, ou tétrade complementar, né? Que são as 4, mas elas sempre são complementares uma da outra, né? Essas aí, na essência delas, elas, pra ser chamada assim pelo círculo cromático, elas são aquelas cores que fazem o color blocking, que é o bloco de cores. Então, assim, tem que ter um bloco amarelo, um bloco roxo, um bloco tal, azul, um bloco, entendeu? Então, são color blocking. Quando você neutraliza ela, você já não tá usando muito essa técnica. Mas eu acho super bom. Então, assim, é uma solução. Vamos supor, você é uma pessoa que é um pouco mais tradicional, um pouco mais elegante, mas você quer usar 3 cores? Você pega cores mais neutralizadas. Por mais que você não esteja seguindo a regra do círculo cromático, de usar a cor, né, naquela intensidade e tal, não tem problema nenhum. Você tá fazendo, mas você, pelo menos, está sendo coerente com o seu estilo de vestir. Que é o que vai passar a imagem sobre você, que é o que vai criar aquela identidade pessoal, que a pessoa olha e fala, nossa, cara da Michelle isso daqui, olha isso, essa menina tem o estilo da Michelle, você já percebeu? Então por quê? Porque você construiu aquilo, isso se faz com frequência, com insistência, com todo dia você vestindo ali a pessoa te identificando, tá? Tem pessoas que não têm essa identidade, né? Porque cada dia se veste de um jeito, tá? E às vezes sem saber que tá sendo incoerente, tá? Bom, gente, eu acho que era só isso. Se tiver alguma dúvida, eu tô sempre por aqui, vocês sabem. Então eu venho e respondo vocês, ou respondo nos comentários, pode deixar no comentário da live. Vou deixar salva mais uma vez, tá? Amanhã não estarei com vocês, não é por causa do meu aniversário, gostaria que fosse para poder comemorar. Porém, amanhã eu tenho uma cliente super especial, né? Surgiu uma oportunidade aí de um processo de consultoria para uma cliente que está em Alphaville, então vou ter que fazer um processo mais rápido, então vou ter que passar essa semana fazendo coisas com ela, tá? Então essa semana eu vou ficar um pouco mais focada, mas vou continuar trazendo conteúdo sobre cores essa semana. Falei pra vocês que vai ser a semana das cores aqui no perfil, então já comecei a postar e essa semana inteira eu vou falar sobre cores. Então, gente, vocês sabem que cores eu tenho opiniões assim que às vezes são
assim, que são meio polêmicas e contraditórias, de repente, com outras profissionais com relação às cores. Então, eu nem costumo falar tanto sobre cores assim, por causa da devida importância que eu dou a elas. Então, se vocês tiverem coisas que vocês querem saber sobre cores, perguntem essa semana, porque essa semana eu estou disponível para responder sobre esse assunto, tá? Combinado? Então, gente, ficamos assim. Muito obrigada pela participação de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Beijo!